Gostaria de me apresentar, né? Eu sou a Raquel, faço parte aqui do time do VarStation. Sou uma mulher parda, tenho cabelo enrolado. No momento eu estou usando uma camiseta preta, uso óculos, também estou usando um brinco dourado. E bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é a primeira vez que a gente está trazendo aqui, que é sobre esclerose múltipla, e a gente vai falar um pouquinho sobre o elo entre genética, progressão e saúde mental. E para isso a gente convidou a Luziane. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em trauma ortopedia com ênfase em terapia manual e postural. Tem cursando pós-graduação em coluna pela Faculdade de Santa Casa de São Paulo. Também temos aqui hoje com a gente a Thaís Fernanda Oliveira, que ela é psicóloga pós-graduada em neuropsicologia com ênfase em reabilitação. Nós estamos muito felizes por poder falar sobre esse tema, justamente porque dia 30 de agosto a gente teve o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. A gente sabe da importância de trazer assuntos como esse para discussão. E, bom, a gente vai começar primeiro com a Luziane, né, Luziane? Eu vou falar um pouquinho sobre a definição da doença. Tem muita coisa para falar sobre a esclerose múltipla, mas eu vou fazer uma breve introdução, porque o mais importante dessa nossa apresentação é o caso clínico que vai ser apresentado pela Thaís, né? Ela é portadora de esclerose múltipla e ela tem muita coisa para contar para vocês, eu acho super interessante. Nós nos conhecemos há alguns anos, né? Eu conheci a Thaís, ela já era portadora da doença, porém ela não tinha sequelas, né? A gente fez uma avaliação e ela nos procurou para fazer uma atividade. Eu trabalhava com Pilates na época e a gente faz uma avaliação, né, para saber do histórico da pessoa, se ela tem alguma comorbidade, né, se tem alguma deficiência voltada para a parte musculoesquelética. E quando ela me relatou que ela tinha esclerose múltipla, eu fiquei assim um pouco assustada, né? Porque a gente imagina uma pessoa com esclerose múltipla, ela já com sequelas, né, com deficiência, e foi totalmente o caso oposto da Thaís. Mas eu não vou entrar muito sobre essa questão do caso clínico. Eu achei importante falar isso porque ela vai relatar, né, desde o início da doença, quando teve o diagnóstico, até os dias atuais, que continuamos juntos, né, Thaís? Mas ela vai falar isso mais para frente. Bom, então vamos lá. Esclerose múltipla. Então, como eu fiz na breve introdução, a gente vai falar sobre o elo entre a genética, a progressão e a saúde mental. Pode passar, Raquel, por favor. Então, como definição, a esclerose múltipla crônica, autoimune, né, de característica inflamatória e progressiva, que ataca a baía de mielina, que protege os neurônios responsáveis pelas conexões entre entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Bom, vamos entender um pouquinho a doença. Então, a esclerose múltipla, ela não tem uma etiologia definida, né, conhecida, mas sabe-se que ela é uma doença autoimune. Então, como toda doença autoimune, não se sabe o momento, é, a nossa imunidade, ela é responsável por nos proteger de agentes agressores. Por alguma desordem que não se sabe qual ainda, esse sistema ataca a si mesmo, né? Desencadeando aí vários problemas. No caso da esclerose múltipla, ela ataca as suas células do sistema glial, que seria a baía de mielina. A baía de mielina, ela é responsável por proteger, né, encapar os neurônios, né? É responsável por dar os impulsos, né? As conexões entre um neurônio e outro. Então, os neurônios se conversam, então passam as informações e essas informações chegam, né? Que a gente chama de nível aferente, que seriam as informações que chegam do sistema nervoso periférico, né? Seria as sensações, né? Aí pelos nervos, né? O sistema nervoso periférico o prolongamento do sistema nervoso central através dos nervos, né? E essa informação aferente, né? Ela manda as informações para o córtex e aí tem sim uma resposta eferente, que seria o sistema nervoso central.
Uma vez que tem essa desconexão dos neurônios, essa falta de compartilhamento de informações, fica-se perturbadas. E aí é que começam a ter os problemas, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, os axônicos seria o prolongamento desses neurônios. Eles não têm mais esse enrolamento, que é a bainha de mielina, que protege e que dá os impulsos elétricos. E assim fica prejudicado. Eu vou, antes de começar a falar dos sinais e sintomas, eu vou falar um pouquinho, que eu não coloquei aqui no slide, sobre a epidemiologia, né, da esclerose múltipla. Hoje no mundo, 2,5 milhões de casos da esclerose múltipla. É muito mais comum com os europeus, né, no norte ali dos Estados Unidos, enfim, né? Aqui no Brasil, até 2013, estima-se que existam casos de 40 mil portadores de esclerose múltipla, né? Se a gente, aí eles fazem uma conta que a cada 100 mil habitantes, 15 tem esclerose múltipla, né? É um número alto se a gente pensar no impacto do sistema de saúde, né? Tanto privado quanto no SUS, né? A esclerose múltipla, ela normalmente, né? Vocês verão mais para frente que o caso da Thaís é um caso excepcional. Ele atinge jovens, idade entre 20 a 40 anos, né? Ainda não se sabe o porquê essa prevalência. Existem, sim, muitos fatores que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é só para a gente ter uma noção de quanto que essa doença, cada vez mais, está sendo surgida aí no mundo como um todo. O que se sabe é que ela tem prevalência para algum tipo de raça, né? Fatores genéticos, né? Que é um dos nossos temas que a Thaís colocou lá. Existe um consenso entre os neurologistas, os pesquisadores, que existem fatores genéticos associados ao aparecimento da doença. Ainda não se sabe que fator genético é esse. E isso dificulta muito, né, saber de fato o que causa a esclerose múltipla. Existem muitas pesquisas, inclusive com irmãos, né, gêmeos, idênticos ou não, e existe prevalência de um irmão desenvolver a doença e o outro não. O que se sabe é que, quando há histórico familiar, existe muita chance de se desenvolver a esclerose múltipla, né? Mas não se sabe de fato ainda que gene é esse. Eis uma grande questão aí que os cientistas enfrentam aí pela frente. Mas sabe sim que existem fatores de predisposição genética. Então, indivíduos predispostos, né? E aí pode ter várias relações, né? Como casos na família, doenças autoimunes associadas, né? Como, por exemplo, o lúpus, por exemplo, doenças virais, né? Como o zoster, defeito na codificação genética. Hoje fala-se muito sobre os hormônios, né? Os hormônios femininos, né? Os principais, é o estrogênio e a progesterona, e o hormônio masculino, que é a testosterona. Eles atribuem também a um desequilíbrio desses hormônios, pode desencadear, favorecer o aparecimento dessa doença, da esclerose múltipla. Como que é feito o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é complicado porque os sinais e sintomas, eles se confundem muito com outras doenças, né? Então, de início, normalmente, quando o paciente procura o médico, ele já tem alguns sinais e sintomas característicos. E aí começa-se uma ampla investigação, né, da vida desse paciente. Então, uma anamnese muito precisa é feita do histórico desse paciente, o médico faz uma avaliação neurológica, né? Avalia os reflexos, né? Que tem, muitas vezes fica persistente desde a infância.
E aqui é muito importante falar sobre exame de imagem, né? Eu acho que, além de um bom diagnóstico que se faz na investigação, tem também o exame de imagem, né? Que é a ressonância magnética. É ela que vai, né, confirmar a hipótese diagnóstica que tem, sim, característica de lesões de esclerose múltipla. Então, são vários focos de lesões, né, que vai se observar no exame de imagem para confirmar ou não se tem esclerose múltipla, que pode confundir com outras doenças, né? Muitas vezes o médico, para reafirmar esse diagnóstico, eles fazem a punção lombar, que é avaliar o líquor, né? Então, eles avaliam o líquor para ver se tem infecção e descartar também outras doenças, né? No caso, principalmente de abaixo de 20 anos, né? Que é o que nós veremos aí da Thaís. Bom, como a gente estava falando sobre diagnóstico, e isso é um consista que a doença é multifatorial. Então, não é só a questão genética, né? A questão genética, sim, é um fator importante, mas os fatores associados também, né? Então, a etnia é um fator importante. Na Europa, por exemplo, que eu tinha falado, é muito comum o casos de esclerose múltipla, né? Lá tem-se um impacto muito grande de acometimento dessa doença. Sabe-se também que atinge mais a raça caucasiana, né? A raça branca. Se a gente pensar lá no norte da Europa, a gente pode até fazer essa correlação, né? Muito de gênero. Então, acomete-se mais o sexo feminino, né? A prevalência maior é no sexo feminino, né? Fatores ambientais também, né? A exposição insuficiente ao sol. Os estudos mostram, né, que crianças, bebês, nos primeiros meses de vida e nos primeiros anos de vida, numa exposição insuficiente ao sol, pode sim favorecer o aparecimento dessa doença por não sintetizar adequadamente, né? Lógico que isso é um longo prazo, a vitamina D. Essa é uma outra linha de pesquisa que os cientistas buscam entender qual a relação da vitamina D, né, a falta de vitamina D, com o aparecimento da doença. Fatores biopsicossociais, os estudos atualmente mostram muita importância, não só em doenças neurológicas, né, mas como doenças mentais, doenças musculoesqueléticas, estão atribuídas a fatores biopsicossociais, né? Pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver esclerose múltipla, uma vez que ela é exposta a estresse, né, a longo prazo, uma alimentação deficitária, a vícios, né, como o álcool, o tabagismo, né, a qualidade de sono, que é muito importante, né? Quando não se atinge o sono REM, não tem-se a reparação, né? A gente fala muito do sono reparador. É durante o sono REM que o nosso sistema vai buscar o equilíbrio, reparar aquilo que durante o dia, né, foi de estresse, de ruim, trazer o nosso equilíbrio. E a relação com o meio, né, que entra aqui dentro do estresse. O estresse, hoje, ele desencadeia muitas doenças, né? Então, é muito importante a gente voltar esse olhar para fatores biopsicossociais. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a progressão da doença, né? Eu coloquei alguns aqui, porém isso depende muito do paciente, né? O quanto o diagnóstico, né, foi precoce, foi assertivo, o quanto o paciente tem acesso a terapias combinadas, né, a fármacos eficazes. Então, isso depende muito, né? Aí eles colocam uma classificação, né? Aí eu coloquei aqui idade, condições psicológicas, acesso ao tratamento multidisciplinar e, como eu falei, né, o diagnóstico precoce. Então, as fases da progressão.
né? Eu coloquei 4 fases, né? Alguns artigos colocam 3, outros colocam mais. Eu trouxe 4. Chamada de surto-remissão. Que são os sintomas que duram 24 horas e 3 semanas depois desaparecem sem deixar nenhuma sequela, né? Isso acontece em 85% dos casos. Muito comum no início da doença, né? Aí tem a primariamente progressiva. Ela começa lenta, desde o início da doença, sem ocorrência de surtos, né? Então, ela é linear. Ela vai lenta, mas né, ela não tem o surto-remissão. Isso acomete menos de 15% dos casos de esclerose múltipla, dos portadores. Secundariamente progressiva. Após um longo período de surto-remissão, né, como foi o primeiro que eu falei, a doença ela agride com agravamento da incapacidade. E aí é que começa o X da questão, né? Que as sequelas começam a serem cada vez mais frequentes, né? Acomete 50% dos casos, né? E isso, normalmente, pegando o tempo da doença, 10 anos desde o início, né? Sobre a forma de surto-remissão, surto-remissão. E aí, no início do surto-remissão, eles falam que, os estudos mostram que tem intervalo de 1 ano, né? Por exemplo. E aí, após esses 10 anos da doença, isso tende a diminuir o espaço desses surtos, né? E aí a doença começa a progredir de uma forma mais incisiva, mais severa, né? Causando ainda mais incapacidade, né, desse paciente. E tem a progressiva recorrente, né? Ela é progressiva desde o início, como a primariamente progressiva, né? Mencionada anteriormente, né? Ela está associada a surtos, né? Mas essa forma é a forma mais rara, né? Essa acomete-se muito pouco, eles nem classificam em porcentagem, né? Porque raramente acontece dessa maneira. Normalmente é em surtos, né? Remissão sem sequelas, evoluindo a doença, e após 10 anos da doença é que, de fato, começa a comprometer mesmo o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, né, deixando sequelas e dificultando cada vez mais a estabilidade da doença. Bom, eu não vou me ater sobre o tratamento médico, né? Já foi falado, né, que é uma avaliação multidisciplinar, que o médico entra com fármacos, né, e aí existem assim, consultas periódicas com o médico. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tratamento, o tratamento da fisioterapia, né? Quando o paciente chega para a gente com o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente também faz uma avaliação minuciosa, né? Entendendo de quanto tempo ele é portador, o quanto de sequela ele tem. Se ele não tem sequela, que foi o caso da Thaís, né? Quando nós nos conhecemos. Então, naquele momento, a nossa função era otimizar o condicionamento físico dela, preparar a musculatura, melhorar, né, o equilíbrio como um todo. Mas quando eles chegam com sequela, que foi a segunda, nosso objetivo é melhorar a coordenação motora, né, porque o paciente fica com espasticidade, né, que é o endurecimento dos músculos e das articulações, né, melhorar a neuroplasticidade dele, que é dar suporte, elementos para que o corpo dela se adapte a essa nova condição dela, né, de sequelas. E melhorar as atividades de vida diária, né? Hoje a Thaís, ela dirige, ela consegue ter uma vida, né, dentro dos padrões de normalidade dela, normal, né? Ela consegue se socializar, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, ela vem sozinha na fisioterapia, né? Então, a nossa função é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Trabalhando todo nesse contexto.
Tá bom? Então, eu dei uma breve introdução sobre a doença. Agora, a Thaís, ela vai, de fato, falar sobre o seu caso clínico, né, pessoal. E a Thaís, que eu acho muito legal, ela foi estudar sobre a doença, né, e ela foi buscar como ela melhorar a qualidade de vida dela, pensando na saúde mental dela e para os portadores também da deficiência, né? Para dar esse suporte que a gente sabe que é muito importante na reabilitação, na recuperação e na manutenção da estabilidade dos pacientes, tá bom? Então, meu muito obrigada. Eu deixei uma frasezinha aqui que eu amo, eu uso todo dia na minha vida. É: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, conhecimento nunca é demais. A gente sempre busca conhecimento e a gente tem a necessidade de sempre continuar a buscar. Muito obrigado. Desculpem qualquer coisa. Muito obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente levar essas informações para as pessoas, né? Principalmente aquelas que não conhecem, muitas vezes ficam aí na dúvida, e é uma ajuda até deles buscarem um profissional, né? Principalmente o médico, né? Entender seus sinais e sintomas, saber o que está acontecendo com o seu corpo, para poder expor isso para o seu médico. Isso vai facilitar muito na hora de fechar um diagnóstico. Tá bom? Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigada, Luziane, por essa apresentação. Agora eu vou compartilhar aqui a tela para poder compartilhar a apresentação da Thaís. Enquanto isso, você já pode se apresentar, Thaís. Tá bom. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos. E, principalmente, é muito importante todos conhecerem sobre o assunto e derrubar todos os preconceitos que nós, pacientes, sofremos, né, no ambiente social. Bom, ano que vem, na Páscoa do ano que vem, faço 20 anos de diagnóstico e vou contar para vocês como foi minha história desde o princípio mesmo. Bom, minha mãe engravidou de mim, ela tinha 42 anos. Nessa fase da gestação, ela trabalhou até os 9 meses, porém passou por alguns distúrbios. Ela teve rosácea, né, que é um problema grave, autoimune, e durante a gestação ela trabalhou até os 9 meses, né, passando por estresse, passando por decepções. E desde pequenininha, bem pequenininha mesmo, eu lembro com uns 4 anos, eu sofria de muitas dores, né? Eu sofria muita dor na perna, passava muito mal, vivia com vômitos, né? Sem saber o que era. Eu fui diagnosticada com 9 anos de idade. E eu falo que eu brinco até que foi um período que eu tive que deixar as bonecas de lado para esperar com a minha família, porque ninguém sabia de nada, né? E todos perguntavam se eu iria morrer. E sim, né? Ninguém tinha uma informação. Eu fui diagnosticada no ano de 2002, não tinha assim muitos estudos, né? E a partir daí começou a luta para entender o que era esclerose múltipla e tranquilizar a minha família, tranquilizar o ânimo de todos. Aos 11 anos de idade, eu comecei a tomar um remédio onde eu tive que aprender a fazer aplicação em mim, né? Eu tomava injeções e foi assim uma luta muito grande para todos nós que ainda tínhamos dificuldades, porque é muito difícil você procurar na internet e encontrar artigos que não te dão uma certeza de nada, e os médicos também não tinham certeza de nada. E foi bastante complexo essa passagem, esse comecinho, né? Minha irmã, inclusive, foi procurar na internet, ela teve um princípio aí de um AVC por conta de não identificar mesmo o que era esclerose múltipla, de decepção, de se assustar, né, com a patologia, e bastante complexo, assim, difícil. Bom, durante 14 anos eu tive uma vida normal. Eu dançava muito, eu estava sempre com os amigos, trabalhava. Comecei, inclusive, a trabalhar com meus 16 anos, nunca tive problemas. E depois de 14 anos de diagnóstico, o remédio parou de fazer efeito. Aquele remédio, lá atrás, que eu comecei a tomar com 11 anos, né?
que eu mesma aplicava na minha casa. E aí ele parou de fazer efeito, meu corpo se acostumou com a droga e foi onde tudo começou. A princípio, não se sabia se evoluía o remédio, médica, né? No caso, acabou me passando um remédio que não fez tanto efeito e eu acabei tendo uma paraplegia no membro inferior esquerdo, na minha perna esquerda, né? E comecei a arrastar a perna e não conseguia mais caminhar corretamente. Não tinha mais força na perna, né? Eu me arrastava, eu tinha dificuldade de caminhar. Eu fiquei por um período na cadeira de rodas e o intuito, né, o meu intuito, na verdade, era conseguir manter a minha vida no máximo do normal, né? Mas foi uma luta, né? Nessa época eu cheguei a ficar 10 dias internada. Nesses 10 dias eu tomei muitos remédios corticoides. Eu tive quase perda da visão, né? E vim a ter que rejeitar o remédio por já saber, por já estudar sobre a doença e saber o que os corticoides poderiam fazer comigo. Eu rejeitei o remédio e foi minha salvação, né? Eu não vinha perder a visão, mas tive bastante dificuldade, porque mesmo com tantos corticoides, minha perna ainda estava com paraplegia, né? Eu não conseguia voltar a andar. E foi onde eu troquei de médica e a nova médica me passou um remédio que até então foi suspeito de que me mataria, mas tomei o remédio e não matou, não foi dessa vez. E voltei da paraplegia, né? Posso falar que eu sou reabilitada de uma paraplegia, mas sequelas ficaram, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho sequela na minha perna esquerda, eu ando com uma bengala, com a ajuda de uma bengala. Tenho sequelas também graças aos corticoides e remédios e dificuldades nesse período. Tenho uma sequela na bexiga, onde eu adquiri uma incontinência urinária noturna. Então, à noite eu não seguro o xixi, vaso mesmo, que já é da esclerose múltipla essa perda, né? Já nas pesquisas nós já encontramos essa perda de segurança na bexiga. E graças a Deus eu tô aí, firme e forte, segurando a barra. E vamos falar um pouco da saúde mental também de nós pacientes, porque é bastante impactante. Nem todos têm a força que eu tive, né? Uma criança teve, segurou os familiares que não sabiam de nada, teve que ter calma e paciência, porque ninguém sabia de nada, nem os adultos, nem eu, criança. E foi um período onde eu tive rejeição de internações por conta e por falta dos conhecimentos mesmo. O que a Lu explicou, eu gostaria de falar para vocês exatamente hoje, em 2021, sobre os casos da esclerose múltipla, né? Hoje nós temos um total de 2,5 milhões de pessoas afetadas com a esclerose múltipla. E apesar, né, de ser considerada uma doença rara, a esclerose múltipla representa grande impacto nesse déficit, né, onde as pessoas acabam ficando incapacitadas de trabalhar, de andar, de ter uma vida social. E no Brasil, graças a Deus, hoje, nós temos 45 mil casos. Eu falo só porque, comparando a outros países, o número é muito grande e nós devemos dar mais atenção a esse assunto. Inclusive, né, gostaria de falar que nos Estados Unidos, nós temos esse caso da esclerose múltipla, é o caso que mais incapacita as pessoas, e nós vemos que pessoas de idade, até os 50 anos de idade, já aposentadas por não conseguirem trabalhar mais, né? E aí eu coloquei um mapa para vocês conseguirem identificar que na linha acima do Equador, os países acima da linha do Equador são os países mais afetados.
pela esclerose múltipla, né? São, infelizmente, países frios, países realmente, como a Luziane falou, com falta, né? Com essa perda de contato com o sol, uma vida mais saudável, né? E lá eles têm essa incapacidade no ato de trabalho, são pessoas que se aposentam cedo e acabam ficando num estágio bem grave da doença. E eu queria falar para vocês também, né, aproveitando esse gancho, sobre a depressão nos pacientes, que é bastante intenso, bastante grave, né? O diagnóstico da esclerose múltipla é um momento muito difícil, né? E com muita emoção, onde os próprios pacientes, como aconteceu com a minha irmã, né, buscam conhecer, identificar sobre a patologia na internet, no nosso famoso Google, Dr. Google, e acabam se decepcionando, acabam ficando frustradas, acabam não encontrando, né, uma notícia real do que hoje nós temos contatos, né, com pesquisas científicas, com um método de conhecimento profundo, né, na patologia. Nós temos, né, em média, 50% dos pacientes diagnosticados com depressão, por conta desse conhecimento errôneo, dessa perturbação que acaba causando na cabeça por conhecer de forma ruim, né? E ter um contato com a doença, né, de forma errada. E os transtornos psiquiátricos acabam sendo gerados pelo fato de que a esclerose múltipla tem muita incapacidade sobre os pacientes, né? E aí acaba se gerando esse complexo nos pacientes, onde eles acabam perdendo o entusiasmo, acabam perdendo a vontade de viver, e muitos deles acabam até chegando ao suicídio, né? E aí o que eu acabei de falar mesmo, que realmente os pacientes, eles chegam à depressão, é uma tristeza profunda, pensamentos de morte, e acabam gerando até o suicídio, né? E esse processo de aceitação vem com conhecimento mesmo, né? Quando as pessoas conhecem sobre a doença de forma correta, quando os médicos acolhem esses pacientes de uma maneira assertiva, onde eles vão, mesmo que eles vão falar sobre o que pode vir a acontecer, mas eles também vão falar os tratamentos a serem feitos, como esse paciente pode ficar melhor com uma fisioterapia, coisa que eu não tive, né? Eu cheguei na Lu hoje a gente até estava comentando sobre, faz 8 anos que nós estamos juntas, apesar de termos nos afastadas por alguns anos, né? Mas há 8 anos eu conheço a Lu e ela me conheceu no momento bom e também me viu novamente num momento muito ruim, mas nunca médico falou para mim que eu teria que fazer fisioterapia. E isso é muito ruim. Eu tenho 20 anos de diagnóstico, né? E são 20 anos onde eu poderia ter tido, né? Apesar de ter tido, porque eu comecei por conta da fisioterapia, mas onde eu poderia ter tido uma melhora, né? Se eu tivesse começado com meus 10 anos, se eu tivesse começado lá no comecinho as fisioterapias, mas não, nenhum médico me alertou sobre o cuidado, né? Eles só falavam sobre a psicologia, sobre atendimento psicológico, sim, sou psicóloga, sou super a favor a esse acolhimento, sim, porém o acolhimento físico, né, onde eu poderia ter tido uma condição melhor, ninguém me falou. Isso é algo que falta um pouquinho dos médicos, essa parceria com os fisioterapeutas, esse incentivo para que os pacientes consigam se cuidar melhor, né? Ter uma vida saudável, melhor, mais saudável, né? E o trabalho do psicólogo com os pacientes, né? É realmente fazer esse acolhimento, sim, e também explicar para eles sobre a patologia, né? É falar sobre a doença, é incentivar eles a procurar um fisiatra, a procurar um fisioterapeuta,
a estar em contato com a sua doença, entender sobre a sua doença, para melhor cuidar, né? Porque quando a gente não sabe, quando a gente é leigo, a gente não tem critério, né, para reclamar e para falar, não, eu não consegui, né? Você não pode falar que não conseguiu quando você deixou de tentar. Então, esse é o nosso papel como psicólogo, de acolher, sim, de segurar a mão, sim, mas também de dar um puxão de orelha e falar, cara, né, um passo à frente é sempre uma escolha sua, né? É uma escolha sua de tentar, de procurar alcançar, de correr atrás do seu objetivo, de querer viver melhor e não ficar na sua cama ou no seu sofá jogado e se vitimizando. E é isso. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, Thaís, por ter compartilhado um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. É realmente inspirador, né? Saber que você conseguiu, procurou ajuda, que você está nessa caminhada, né? Junto com a Luziane. E, bom, pessoal, agora a gente vai abrir um tempinho para conversar mesmo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser falar com a Luziane, com a Thaís, querer saber alguma coisa que talvez elas não exporam aqui, que vocês quiserem perguntar, fiquem bem à vontade. Você comentou, né, que você começou a fazer fisioterapia há 8 anos e eu queria saber como que foi, assim, esse seu processo, essa sua evolução, né? Se a Luziane também puder comentar um pouquinho sobre isso, como foi e como tem sido ao longo desses 8 anos em que você procurou esse acompanhamento. Se a Lu quiser falar também, mas posso falar como paciente, né? Para mim, a princípio, foi uma questão física mesmo, de querer ficar bem, porque na época eu dançava, eu sempre dancei, né, nessa adolescência, e ia fortalecer minha perna para aguentar, né, a dança, para fortalecer minha perna, para que eu aguentasse os passos. E quando eu tive a sequela, né, a paraplegia, e voltei, né, retornei, busquei a Lu novamente, foi um processo difícil, e até gostaria que a Lu falasse um pouquinho sobre esse processo. Como eu relatei lá no início, e a Thaís também falou, quando eu conheci a Thaís, ela tinha 20 anos, né, Thaís? 20 e poucos anos. E era uma menina, assim, que você olha normal. Ela não tinha dificuldade de locomoção, né? Fazia todos os movimentos, né? Eu trabalho com Pilates há um tempo e o Pilates a gente trabalha com resistência muscular, né? A gente busca força e resistência. E a Thaís, ela respondia muito bem, né? A gente ia até a fadiga, onde a gente queria trabalhar a hipertrofia muscular. E ok, eu casei e eu fui para São Paulo. E aí ela ficou, mas quis o destino que eu voltasse para Campinas e eu montei o meu espaço de fisioterapia e depois de aproximadamente 2 anos, a Thaís entrou em contato comigo através das redes sociais e perguntando se eu atendia deficiente, né? Naquele momento, eu jamais imaginei que seria ela, né? Eu até perguntei, olha, depende da deficiência. Para quem que é? É para alguém da sua família, né? Eu imaginei que seria avô, pai, enfim. Aí ela falou, não, Lu, é para mim, né? Quando eu ouvi aquilo, no momento eu fiquei meio assustada. Daí eu falei para ela, olha, vem até a mim, eu vou fazer uma outra avaliação para entender o que está acontecendo. E quando ela veio, eu confesso que eu fiquei assustada, sim. Muito, mas muito longe daquela Thaís que eu a conheci. Ela veio amparada pelos pais, com muita dificuldades para andar, né? Praticamente carregando. Ela tinha dificuldade de levantar o pé, né? Ela tem a sequela da M corpo esquerdo, né? Ela veio com muita espasticidade do braço e da perna, veio na posição equina, né? E muito difícil. Então, naquele dia, a gente sentou e conversou. A Thaís estava, assim, em um desequilíbrio emocional muito grande, né? Os pais dela também.
Então, naquele momento, né, Thaís, invertemos os papéis. Eu fui sua psicóloga, não só como fisioterapeuta. Então, nós sentamos, conversamos, falei para ela de todo o processo, que era importante que ela entendesse o que estava acontecendo e que muito ia depender da evolução dela, da condição física e emocional, principalmente emocional, que ela estava totalmente desequilibrada. Então, nós começamos devagarinho, todo o processo de novo. Começamos com movimentos passivos, né? Porque ela estava com muita espasticidade, ela tinha muitas dificuldades, ela não conseguia levantar, né? E aí a gente tem uma caminhada, né? Eu tenho vários vídeos, se alguém se interessar, eu posso compartilhar, né, Thaís? Nossa evolução, né? De movimentos pequenos que hoje, graças a Deus, ao empenho dela, que é muito importante, essa força de vontade. A Thaís tem uma força de vontade incrível. Quando ela veio, né, retornou para mim, ela estava no meio da faculdade, ela ainda estava estudando, né, e a gente deu todo o suporte para que ela continuasse. E uma coisa muito importante que eu acho que os portadores da esclerose múltipla, assim como outras, tem que ter um norte, né? É o que a Thaís teve. Ela falou, eu não vou para a cadeira de roda. Não quero usar a cadeira de roda. Os pais dela muitas vezes quis, né? Para ela ir para a faculdade, porque é longe as salas, o espaço não é muito adequado. Então, ela tinha muita dificuldade. Mas aí, junta, a gente criou um time, né, Thaís? Muito forte, e hoje a Thaís ela tem uma vida relativamente dentro do seu padrão de normalidade, né? Até redundante, mas é verdade, normal, né? E essa é a história do retorno da Thaís e dos dias atuais. Muito obrigada, Luziane. Olá, aqui é a Nídia que está falando. Não, esclerose múltipla é uma doença bem complicada, né? E a degeneração é muito, vai sendo gradativa, né? Então, esses casos que vocês comentaram, agora que eu peguei no final, mas que você consegue estabilizar, manter o paciente bem, entendeu? Dentro do quadro, assim, é muito importante, né? Então, eu tenho até uma conhecida que desde a adolescência, ela mora no interior de São Paulo, né? Ela teve processos depressivos, assim, terríveis, entendeu? Porque é uma pessoa muito inteligente e começou a ficar atrofiada, tudo. Então, felizmente, ela ainda tá, assim, razoavelmente bem, mas ela teve uma depressão muito profunda pela limitação, né? E assim, eu até conversei com o irmão dela, agora encontrei até na Paulista esses dias. Eu achei até que ela tinha falecido pela gravidade, né, da depressão e tudo mais, mas felizmente ela continua ainda, assim, estabilizou, né, praticamente. Mas passou por essa parte psicológica bem aí, foi bem pesada. E era realmente sobre isso que a própria Thaís estava comentando, né, Thaís, sobre essa questão desses casos de depressão, se você quiser acrescentar aí também. Pela limitação, né? Assim que a pessoa, a mente tá funcionando, né? Tudo, mas você vai tendo essa atrofia, né? Então é muito complicado. Meu nome é Nídia, eu sou nutricionista do Hospital das Clínicas, daqui de São Paulo. Ah, tá. Eu atendo ambulatório, mas eu trabalho com área de transplante renal e hepático e gestantes. Legal. Eventualmente a gente tem alguns casos é mais lúpus, né? Felizmente não é esclerose múltipla. Eu tive uma paciente que é com dermatomiosite. Foi uma gestante que, assim, muito magrinha, debilitada, e ela teve 2 filhos lá já com a gente. Mas o primeiro bebê, assim, a gente usou suplementação nutricional e o bebê conseguiu ganhar 3,5 kg e ela ganhou 5 quilos no total. Então, mas ela começou a ter algumas consequências na pele, pela falta de proteína, mesmo assim, mesmo a gente dando suplemento. Mas, felizmente, agora ela tá bem. E depois ela engravidou novamente, foi uma gravidez de risco também. Mas a gente conseguiu, assim, que ela ficasse bem, né? E agora ela já não pode mais ser bebê, né? Ela fez a retirada do útero porque o risco era muito grande.
Mas ela teve muitos problemas psicológicos também por causa do marido, então a gente teve que dar muito apoio. O serviço social, ela era uma paciente boliviana, então as condições de vida dela eram muito difíceis. O marido era alcoólatra, batia nela, e ela toda com todo esse comprometimento, atrofia nas mãos, sabe? Ela tinha muitas dores, muito frio. Então é um caso bem difícil, mas felizmente os dois bebês assim estão bem saudáveis, já estão até grandinhos, um deles está com 2 anos e o outro já está com 4. E inclusive eu até assisti o parto dela, o primeiro que foi, acabou sendo fórceps e o segundo foi um parto até que normal, razoavelmente, assim, deu tudo certo. Mas tem essa degeneração, né? E ela teve também bastante problema pulmonar, principalmente no inverno, porque vai tendo uma ventilação reduzida, né? Vai tendo atrofia das mãos, enfim, né? É uma atrofia degenerativa, mas ela estabilizou também. Não é uma esclerose múltipla, é uma dermatomiosite, mas o quadro é bem semelhante. Eu acho que é isso. Por isso que a importância de um diagnóstico precoce, né, assertivo, e as intervenções também, né? Hoje é muito importante todos os pacientes, seja ela qual for a doença, ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Alimentação, a gente sabe, você que é nutricionista, que é muito importante para estabilizar a doença, para tratar a doença, né? É muito importante, né? Que a gente fala muito dos fatores biopsicossociais. O relato que você falou dessa paciente se enquadra exatamente nisso que você não estava, mas a gente falou sobre fatores biopsicossociais, né? O quanto que isso interfere em aparecer doenças como essas e como agravar as doenças também, né? É muito importante. Pode falar. Com certeza, agradeço aí a participação. E a gente tem outras pessoas que eu conheço, mas assim, que ganharam muito peso por causa do corticoide, enfim, são outros comprometimentos, né? Então, isso é bem complicado também, o ganho de peso para, né, regredir a doença ou evitar o avanço. Então, o trabalho em equipe é muito importante, psicólogo, nutrição, médico, serviço social, nesse caso dela foi fundamental, enfim. Parabéns aí pelo curso, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luziane. Luziane, você falou da esclerose, né? Eu acho que foi isso mesmo que você tinha falado, né? Ainda não se tem ao certo qual é o gene. E aí, ao mesmo tempo, a gente percebeu nas duas falas, né, tanto da tua como da Thaís, da importância do psicológico, né? E aí a gente já vai para um avanço, algo que é novo, né? Que, vamos dizer assim, relativamente novo, que é a epigenética. Existe já algum estudo da esclerose com relação a, vamos dizer assim, a esse trabalho dentro da epigenética, juntamente com o estudo do gene? Boa noite. Sim, os cientistas, eles falam que existe sim um gene que está intimamente relacionado ao aparecimento dessa doença. Eles falam muito que estão ligados às células T, né? Mas não é ainda assertiva essa informação, né? Eles ainda estão pesquisando, né? Eles falam que tem sim, existem artigos de portadores de esclerose, por exemplo, teve uma gestação univitelínea em que um dessas pessoas, desses irmãos, desenvolveu a doença e o outro não. Então, eles compararam, né, o gene desses dois irmãos para ver se tem alguma diferença ou não. A princípio, não tem. Mas o que eles falam se tem um caso na família, a probabilidade de se aparecer alguém na família, aí, né, avô como portador, um neto pode ter a doença, né? Eles falam em torno de 2 a 5 a 10% de chance, chegando até 15% de probabilidade de se desenvolver essa doença. Agora, que gene especificamente
Ainda não tenho. Nas pesquisas que eu fiz, não tem. Não tem. Eles falam até fala assim das células T, dos linfócitos, mas não se sabe ainda que gene é esse. Na verdade, eu acho que essa é a grande questão. Eu não sei se existem artigos muito recentes que já têm, né, essa informação mais avançada. O que se sabe é que a tecnologia, né, ela está contribuindo e muito para esses estudos. Então, não dá para falar quando, mas sabe-se que vai acontecer o momento em que vai falar o fator etiológico genético que contribui para o aparecimento dessa doença é esse gene. Mas hoje ainda não se sabe, né? Que eu fiz, eu acho que aí é que tá, né? Existe consenso entre os cientistas que tem sim um gene que favorece, mas ainda não se sabe o qual. Eu ainda não tenho essa informação, infelizmente. Essa questão dos genes eu também não posso falar, não é a minha área, não tenho muito conhecimento sobre. Mas relacionado a isso, eu queria fazer uma comparação das doenças autoimunes que eu tive, né, próximas a mim. Eu tive um primo que tinha síndrome de Down. Meu pai tem psoríase e minha mãe que teve a rosácea durante a gestação. Então, pode ser que o aglomerado de fatores tenha desviado, né, essa conduta na formação. Pode ser um agente facilitador, né, Thaís, nesse caso, né? Como o nosso sistema é muito complexo, né, codificar todas essas informações é um grande lema para não só a esclerose múltipla, né? A gente tem outras, né, como a ELA, por exemplo, né, que também não se sabe a etiologia, né? E eu acho que existe ainda muitos anos, vai ter muitos anos ainda, para se descobrir quais são os fatores, de fato, que desencadeia esse tipo de doença, né? Desmilizante, por exemplo, que é o caso da esclerose múltipla, né? Por que ataca a bainha de mielina, né? Especificamente a bainha de mielina? Claro, o sistema como um todo fica deficitário, mas o principal foco da esclerose múltipla é a bainha de mielina, né? Que faz essa interação do nosso sistema nervoso central com o nosso sistema nervoso periférico, né? É a grande X da questão. Excelente, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Luziane, pelas considerações. Como vocês mesmas comentaram, né, esse assunto é muito amplo, dá para a gente falar sobre diversos aspectos, e hoje a gente trouxe alguns desses aspectos, né, abordados aqui ao longo desse webinar. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, por terem estado aqui com a gente. Obrigada mesmo, Thaís, por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua trajetória. E foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Quero realmente agradecê-las mais uma vez. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos que participaram. Eu acho muito importante ter esse canal de comunicação, né, entre vários profissionais, e dizer para todos, até que conhece, como foi o caso da Lídia, eu acho, se eu não estou enganada, me perdoe, que se você tiver contato com essa pessoa, fala para ela procurar, né, mecanismo, procure a fisioterapia, procure uma atividade física. Importante é você colocar seu corpo e mente em movimento. Tudo fica mais fácil. Lógico que a doença é muito complexa, ela é muito traumática, mas tem como você ter qualidade de vida, né? Então, precisamos propagar essas informações, levar isso para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso, né? Desde aquelas que têm um poder aquisitivo maior e aquelas também que não têm acesso. Hoje a gente tem várias escolas, várias faculdades que trabalham, tem convênio com as prefeituras. Então, para essas pessoas buscarem esse acesso, esse tratamento, que é muito importante para a qualidade de vida de todos. Muito obrigada, eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, principalmente sobre a relação da fisioterapia
com a esclerose múltipla. Obrigada a todos, uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. pelo Obrigada, parabéns. Obrigada, gente. todos. E vamos dar ouvido a quem precisa ser ouvido, né? As pessoas não ligam para os deficientes da forma que deveriam. Vamos dar ouvido a quem precisa ser ouvido. Isso é muito importante. Obrigada e boa Com noite. certeza. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até mais.